facilitar a vida do consumidor na hora de fazer transferência entre bancos diferentes. Com esse objetivo, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, retirou o limite mínimo para esse tipo de transação bancária. Para falar sobre essa mudança, eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, no quadro Momento da Economia, com o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, imenso prazer. Qual que era o limite mínimo anteriormente? Quando iniciou o limite mínimo de fazer o TED, por exemplo, tinha lá um limite lá de R$2.000 e foi baixando até o ano passado era 750 e no final de dezembro ele caiu para R$250, que era o limite mínimo para fazer o TED. Hoje ele não tem mais limite mínimo e nem o máximo. E existe dois tipos de operação para transferência. Ou você opta em fazer o TED, ou você opta em fazer o DOC. Quer dizer que pode transferir tanto R$1 quanto R$1.000.000, por exemplo? Exatamente. O que varia é a taxa de operação de banco para banco, onde existe uma taxa mínima entre o TED e o DOC, que varia entre, se for presencial é mais caro, tem essa vantagem. Se for pelo meio eletrônico, por exemplo, caixa eletrônico ou internet, é mais barato, é 50%. Hoje a taxa varia entre R$15 e 17 aproximadamente, e se for no transação eletrônica varia entre R$7,80 a R$9. Quer dizer, se a pessoa for lá na agência bancária e for atendido pelo caixa, o caixa da agência bancária, sai mais caro do que ele procurar um caixa eletrônico ou fazer via internet. É 50% mais barato do que você fazer a transferência presencial. E o TED e o DOC, qual que é o tempo aí para essa transferência cair na conta que está sendo transferido o dinheiro? Anterior a essa nova regra, que entrou agora a partir do dia 15 de janeiro, você transacionava aí o valor do TED, por exemplo, que é a transação eletrônica, que cai no mesmo dia, mas com limitações. Hoje, dentro do horário bancário, você faz a transferência para diferentes bancos e cai no mesmo dia. Já o DOC, ele é igual a compensação de cheque. Ele leva um dia útil para compensar. Você deposita hoje, 24 horas, ele cai na conta do correntista. Mas vamos pegar o caso de hoje. Hoje é uma sexta-feira. Se fizer um DOC hoje, só cai na segunda? Cai na segunda, exatamente. Então hoje compensaria fazer um TED, por exemplo? Um TED, porque é dias úteis. Só que o DOC, ele é limitado até R$ 4.999,99. Ou seja, acima de R$ 5.000 já é o TED. Então o DOC também ainda tem essa limitação de valores, de valor máximo, né? Não de valor mínimo. Valor mínimo tanto para TED quanto para o DOC é a mesma funcionalidade. Tem pessoas que falam assim, mas eu vou ter que fazer uma transferência bancária, ainda vou ter que pagar para fazer essa transferência bancária por esse serviço. Qual que é a vantagem diante da realidade que a gente vive? Agora há pouco nós estávamos conversando aí com o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Gley Alves, sobre problemas inclusive de assaltos. Qual que é a vantagem de pagar para fazer uma transferência bancária ou do que ir lá sacar o dinheiro no banco e sair com o numerário até a outra agência? Principalmente a questão de segurança. Hoje, com a segurança que nós vivemos no nosso país e no estado de Mato Grosso não é diferente, você não vai circular com dinheiro. Então a questão da transação eletrônica ou presencial, que seja para transferir o dinheiro de um banco para o outro, tanto de mesma titularidade como de titularidade diferente, é questão de segurança. Agora, os bancos cobram porque é um serviço. E todo serviço bancário acaba tendo uma tarifa. Esse não tem como você isentar. Tem como pesquisar, tem banco que é mais barato. Agora, como isentar não tem. Agora, o maior ganho é a questão da segurança e da garantia de que a operação vai ser realizada no mesmo dia. Se voltar a cobrança da CPMF, cobra-se CPMF no caso de DOC e TED ou não? Está em discussão. Como não foi aprovado a CPMF, dependendo da linha de operação que o cliente for fazer no banco, ela acaba sendo isento. População de baixa renda, etc. Tem algumas limitações. Mas, em linha geral, ele acaba sendo cobrado sim, porque é uma operação de crédito, uma operação bancária. Dificilmente vai ter alguma restrição. Tem algumas liberalidades, como uma caderneta de poupança, que é isento de OF. Então, algumas coisas que podem acontecer. Mas, em linha geral, tem coisas que vai acabar sendo cobrado, porque os bancos aproveitam de tudo, né, para cobrar. Qualquer brecha que tiver ali, ele acaba cobrando e o consumidor final, se não pesquisar, acaba pagando mais caro. Obrigado, bom fim de semana. Eu que agradeço.